Estado de flow. Você já ouviu falar? Já esteve em flow? Como algumas pessoas em um dia conseguem resultados que outras levam 30 dias, às vezes um ano, ou talvez nunca na vida? Como atletas em momento de pressão conseguem resultados extraordinários e feitos históricos? Isso é estar em flow. Você já esteve em flow? Nesse vídeo eu vou comentar e vou explicar como você faz para atingir esse patamar. Olá pessoal, eu sou Leandro Paz e hoje eu vou comentar com você sobre um assunto que me desperta um fascínio e que eu acabei aprendendo, me estudando e depois vim a ter mais conhecimento sobre ele. Estado de flow. O estado de flow é quando alguém bem treinado, sob uma forte pressão, consegue atingir um desempenho muito acima da média. E como que isto ocorre? O estado de flow nada mais é quando estamos sobre alguns sentimentos como, por exemplo, medo, ansiedade, excitação, entre outros. Esse sentimento libera dopamina e nós temos a parte frontal, o córtex frontal do nosso cérebro, que é o que nos dá a razão e o pensamento, que seria o nosso bom senso, a nossa consciência. Essa dopamina, sob esses estímulos, e alguém bem treinado, e eu vou listar 5 itens que são fundamentais para que se atinja esse estado de flow, consiga entrar nesse, entre aspas, transe. O que acontece? Quando libera a dopamina, simplesmente o cérebro anula, a gente fica burro, ou seja, nós simplesmente agimos sem pensar. A gente executa aquela tarefa sem pensar. Eu percebi que tinham dias que eu operava muito bem, muito, e chegava no final do dia, se me perguntasse o que tu fez no dia, em que pontos tu comprou, em que pontos tu vendeu, eu não saberia dizer. E eu comecei a achar estranho aquilo. Então eu fui estudar. Eu entrava no estado de flow. Quando o mercado ficava muito agitado, começava a executar muitas ordens minhas e simplesmente eu entrava no fluxo do mercado. E isso fazia com que eu executasse sem teoricamente pensar. Eu pegava padrões de tempos de tela, de experiência e eu antecipava movimentos. O flow nada mais é quando a gente, por ter treinamento e experiência, consegue identificar padrões e em determinados momentos nós antecipamos esses padrões e obtemos êxito. Maria Esther Bueno, uma grande tenista que faleceu, a maior tenista brasileira e uma das maiores do mundo, falou uma vez numa entrevista que ela disse que não sabia o que acontecia com ela, que parecia que quando ela jogava era uma pessoa e ela era outra. Quando ela se dava conta, acabava o jogo, ela tinha vencido um jogo, um campeonato, aí que ela acordava. Isso é estado de flow. LeBron James, um dos maiores atletas em atividade, ele entra em estado de flow constantemente. Cristiano Ronaldo, em momentos decisivos, um dos atletas mais decisivos do mundo, seguidamente entra em flow e faz resultados extraordinários e tem números e recordes históricos. Isso se chama estado de flow. Como que eu faço para atingir esse estado de flow? Como eu identifiquei? O estado de flow, ele faz uma pessoa normal atingir um número extraordinário. Eu era uma pessoa que trabalhava numa empresa, no financeiro de uma empresa, era auxiliar administrativo. Quando eu entrei no mercado, eu não tinha essa experiência e nem treinamento de tela. Eu tinha resultados normais. Comecei trabalhando com financeiros menores. Quando eu comecei a atingir o flow, eu comecei a fazer o que era um salário de um mês como auxiliar administrativo, eu comecei a fazer em um dia. O que era um salário de um mês, eu comecei a fazer em 1 hora. E às vezes em um dia eu fazia quase que 1 ano de trabalho. Isso é entrar em flow. Isso requer treinamento, disciplina e experiência, execução, e eu vou comentar como você atingir esse patamar. São 5 dicas fundamentais. Dica 1. Arrisque-se. Faça atividades que te despertem o medo, o desafio,
essa liberação de dopamina pelo menos uma vez por semana se faz necessário. Quem opera no mercado financeiro, obviamente tem essa liberação constantemente, tanto de dopamina quanto de adrenalina. Eu, nas minhas atividades, por exemplo, gosto de fazer exercício físico, me desafio nos meus exercícios, nos meus treinos, correr mais, levantar mais peso, às vezes quem é tímido, puxar conversa num ambiente diferente, fazer perguntas numa palestra é uma coisa que faz disparar o coração. Esses pequenos e simples exercícios auxiliam nessa liberação de dopamina e para se atingir o flow tem que ter esse sentimento. Se não é acostumado com a zona de conforto, não atinge. Essa é a dica número 1. Dica número 2, qualidade do sono. Ela é fundamental. Em algumas palestras eu já comentei o quanto eu priorizo isso. Dormir de 6 a 8 horas por dia se faz essencial. Lembrando que o sono ele deve ser em escuro absoluto, nem aquele LEDzinho da TV, tapa com uma fita isolante. Não pode ser num ambiente abafado, um quarto 100% fechado. É importante ter o mínimo de corrente de ar. E tem suplementos importados ou em farmácia de manipulação que tem a melatonina, que algumas pessoas gostam de tomar e que dão um sono, aquele sono profundo que é o sono REM, que é aquele que a gente realmente descansa e acorda no outro dia 100% disposto e recuperado. Dica número 2, descanse e repouse bem. Dica número 3, priorize a paixão 3 vezes por semana. Faça alguma atividade que realmente te faça sentir bem. Pode ser um hobby, jogar um esporte, fazer um exercício físico, pode ser fazer uma marcenaria. E no meu caso, eu gosto muito de fazer exercício físico e faço 3 vezes por semana. O importante é fazer de 1 hora, 1h30, 3 vezes por semana. E trabalhar com o que se gosta também é uma forma de paixão. Ou seja, operar para quem realmente gosta, por isso que muitas vezes a gente vê que as pessoas que são vencedoras no mercado, elas realmente gostam daquilo. E isso favorece ela entrar no flow, esse sentimento de paixão. Dica número 4, concentração. Essa dica basicamente seria o mesmo que meditar. Muitas pessoas não sabem o que é o meditar e como meditar. Uma dica simples que eu dou, para quem não sabe o que é meditar, e que estudos comprovam que o cérebro atinge ondas tão saudáveis quanto a da meditação, é a oração. Senna dizia que antes de entrar na pista, ele se sentia nervoso. E o que ele fazia? Ele rezava. Ele rezava, ficava sentado no carro, rezando até a hora de correr. E na hora de correr, ele entrava em estado de flow. Assim como LeBron James medita. Ele medita antes das partidas, ele gosta de ficar em silêncio, quieto, e ninguém conversar com ele. Isso faz ele entrar mais facilmente em estado de flow. Outra dica importante, quando se sentir muito nervoso numa posição desfavorável, inspire, tranque a respiração 4 segundos e solte em 4 segundos. Isso eu aprendi com os scalpers. Quando o pessoal estava tomando calor no escritório, a gente só ouvia a respiração mais profunda, já sabia que as posições não estavam favoráveis. Essa é a dica de número 4, meditação e controle de respiração na hora da pressão. E a dica número 5 não é só uma dica para se atingir um flow, é uma dica para a vida, né? Que todos devemos seguir, que é a leitura. Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, fazer 30 minutos de leitura. Por quê? A leitura é o exercício do cérebro. Então, quando nós fazemos a leitura, é como se estivesse fazendo uma musculação para o nosso cérebro. Então, é muito importante ter o hábito de 2 a 3 vezes ler pelo menos 30 minutos de algum livro, alguma revista, alguma reportagem do seu interesse para que se mantenha. Então, esses 5, segundo estudos, seguindo esses 5 itens semanalmente, que dão aí 10 a 11 horas de dedicação, é a possibilidade de se entrar nesse estado de flow, ela é muito maior. Então, por isso que, resumidamente, nós entendemos como algumas pessoas que têm resultados extraordinários e ganham muito acima da média, conseguem isso. Elas se exercitam, elas fazem o que gostam, elas descansam bem
e elas entram focada 100% naquilo que estão fazendo, e a pressão se torna um fator que as faz crescer ainda mais. Certo, pessoal? Isso foram estudos que eu busquei, tem muito pouco tema, eu busquei baseado nas minhas vivências e os poucos artigos que eu li. Foram mais de 8.000 entrevistas feitas com grandes atletas, com monges, com executivos, para se entender um pouco do que é esse estado de flow. E dizem que as pessoas que conseguem entrar nesse estado de flow semanalmente, quanto mais seguido elas entram nesse estado, melhores são seus resultados. Um forte abraço e até a próxima!